Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia diz que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Verdadeiramente nós começamos a ver agora os sinais por todas as partes, os sinais que antecederiam da volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo diante dos olhos do povo, mas o ser humano ele não está vendo os sinais acontecendo diante dos olhos dele. Sinal no sol, sinal na lua, nas estrelas e no mar. Verdadeiramente a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma única vez. Depois disso vai seguir o juízo. O juízo de Deus está vindo aí. Verdadeiramente o ser humano não quer obedecer à palavra de Deus. Nós entendemos que passarão o céu, passarão a terra, mas a palavra de Deus, essa não é de passar nem um tio nem um jota. Nós que se cumprir toda a escritura sagrada. O ser humano de hoje, a Bíblia diz em Mateus 24:38, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. E Noé, divinamente avisado por Deus das coisas que ainda ia acontecer, Noé temeu. E para a salvação da sua família, Noé começou a preparar uma harpa. Noé pregava ao mesmo tempo a palavra de Jesus, mas o povo não dava crédito na palavra de Deus. E nós entendemos que esse Jesus que prometeu que um dia voltará, voltará. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus falaria e não confirmaria, ou diria e não faria? Deus prometeu a promessa que Jesus veio ao mundo, e Jesus veio. Mas a promessa que Jesus também vai voltar agora. Porque assim como foi, aleluia, no tempo de Noé, Deus mandou o dilúvio, mas agora vai vir o seu Filho amado, Jesus Cristo no cavalo branco, com poder e grande glória. A Bíblia diz que todas as pessoas da terra, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz que o povo correrão para um lado para o outro, dizendo: montanhas, cai em cima de nós, esconde nós da ira do Cordeiro, porque quem poderá subsistir? Os sinais estão por todas as partes. Muitas das vezes você pode pensar que tua vida está boa. Muitas das vezes você pode falar: pregador, eu trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho 2 carros, minha família é boa. Mas verdadeiramente, quando nós não temos Jesus na nossa vida, quando nós não temos Jesus na nossa casa, verdadeiramente nós não temos nada. Porque dentro de nós tem um grande vazio, e esse vazio só quer que preencha Jesus Cristo. Você pode beber hoje, você pode fumar amanhã maconha, você pode fumar um cigarro hoje, você pode trair sua esposa trair seu marido, você pode fazer hoje e acontecer amanhã. Mas quando você chega na sua casa, você pode ver que tem um grande vazio dentro de você. Você ali começa a deitar na sua cama, chorar, triste, aleluia, quem sabe dizendo que falta algo dentro de você. E esse algo só que preenche é Jesus Cristo de Nazaré. Porque o apóstolo Paulo agora vem dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se você crê em Jesus Cristo, vai ser salvo tu e tua casa, porque Jesus começa a trabalhar na vida daqueles que invocam o seu nome. E aqueles que invocam o nome do Senhor, esse sim será salvo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: como crerão se não tem quem pregue? Então Jesus agora começa a levantar os pequenos para confundir os grandes. Jesus começa a levantar os que não são. Jesus começa a levantar uma pessoa que é analfabeta, uma pessoa igual eu que não sabe ler. Jesus começa a chamar eu, como ele chamou Pedro, umas pessoas que não têm letra, não têm estudo, não têm uma faculdade, quem sabe não tem nenhum pai aqui na terra. Jesus começa a levantar essas pessoas para pregar a sua palavra. Louvado seja Deus. Nós entendemos que, aleluia, o evangelho, a mensagem da cruz, para aqueles que perecem, parece ser loucura, mas nós que cremos, é poder de Deus. Oh, meus queridos, se vocês vejam que o mundo se encontra, você vê a mãe abortando criança, agora o governo quer liberar a lei da maconha, você liga o jornal na sua casa, pai matando filho, filho matando pai, você vê que a iniquidade, o pecado está demais sobre o povo. E se tem algo que faz a divisão entre nós e Deus, é nossos pecados que nós cometemos a cada dia. Porque em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo
Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Verdadeiramente Jesus começa a dizer, aleluia, João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Em Provérbios 14,12, há caminhos ao homem que parece ser bom e reto, mas no final deles são caminhos de morte. Você pode trilhar um caminho para cá, você pode ter uma religião ali, você pode adorar o Buda, Maomé, aleluia, glória a Deus, assim de espírito, mas esses caminhos é caminho de morte, porque só Jesus, aquele que morreu, mas um terceiro dia ressuscitou. Jesus, depois que ressuscitou o terceiro dia, ele disse, eis que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus abre porta, ninguém é capaz de fechar. Jesus fecha a porta, ninguém é capaz de abrir, porque nós entendemos agora que Isaías vem dizendo que é o plano de Deus, quem impedirás? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, ninguém toca no ungido de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus irá fazer justiça. Então nós entendemos que é o operar de Deus, ninguém impede. A Bíblia diz agora que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque se você cair na mão do oficial, Deus pode te livrar. Se você cair na mão dos demônios, Deus pode te livrar. Mas se você cair na mão de Deus, quem poderá te livrar? Imaginou vocês caírem na mão de Deus? Quem pode te livrar da mão de Deus? Ninguém. Nem no céu nem na terra ninguém poderá te livrar. Porque a Bíblia agora vem dizer em Gálatas que com Deus não se zombe nem deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Verdadeiramente o ser humano, ele está abandonado às suas paixões e fome. Você vê um homem com duas mulheres, você vê a mulher com mulher, você vê homem com homem, você vê a parada gay em São Paulo. Verdadeiramente você vê que o mundo é um vivo caos. Nós estamos no meio de um fogo cruzado. Você vê que o pecado está demais. Você vê que a iniquidade, o serviço acabando, louvado seja Deus. O ser humano trabalhando domingo a domingo. Verdadeiramente o ser humano não está tendo tempo para Deus. O ser humano não dá tempo para meditar na palavra de Deus. Porque aqueles que meditam na Bíblia Sagrada de dia e de noite será como árvore plantada junto de ribeiro de água cristalina, que no devido tempo lhe dará o seu fruto. Mas os ímpios não são assim. O ímpio é como a folha seca que o vento leva para uma parte e para a outra. Louvado seja Deus. Jesus começa a dizer agora, o vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem o vento e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus, não sabe de onde vem nem para onde vai, porque o pregador é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra que eu estou pregando é de Jesus, o pregador é de Jesus, todas as coisas para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque agora Jesus começa a dizer em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus, porque lá no livro de Gênesis começa Deus dizer agora, haja o céu e houve um céu, haja a terra e houve a terra, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus fez as árvores, e as árvores produziu o seu fruto, e Deus disse, é bom a árvore que eu faço, é bom o homem que eu faço, é bom a mulher que eu faço. Então Deus começou a dizer que era bom as coisas que ele fazia. Deus botou o homem no paraíso do Éden, no Éden para eles viverem muitos tempos, mas ali a Eva, enganada por a serpente, comeu do fruto proibido, a qual não era lícito comer. Então ali conheceram o conhecimento do bem e do mal, e eles viram que estavam nu diante de Deus. Louvado seja Deus. Então o pecado pelo homem, pelo Adão, entrou no mundo todo. A Bíblia diz agora que todos nós pequemos e restituídos fomos afastados da glória de Deus. Não existia um sequer que fazia o bem, nem um sequer que buscava a presença de Deus, porque não é que Adão pecou, todos nós pequemos, e pelo homem entrou o pecado e a morte, mas pelo outro homem que é Jesus Cristo de Nazaré, entrou a vida eterna. Entenda, meus queridos, essa mensagem, porque Jesus começa a dizer que passaram o céu, passaram a terra, mas a palavra de Jesus da Bíblia Sagrada não passarão nem um tio nem um jota. É fácil nós pegar a Bíblia, abrir o Salmo 91, deixar em cima da estante poeirando, não adianta de nada, porque Jesus começa a dizer, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, assemelhei um homem sensato, que tem edificado sua casa sobre a areia. Vai vir um vento, tempestade, vai bater naquela casa que estava edificada na areia.
areia e vai ser grande a queda daquela casa. Mas o que Jesus estava dizendo, pregador, sobre essa passagem? Jesus está dizendo que a casa somos nós. O vento e a tempestade é as lutas do dia a dia. Vai vir as lutas do dia a dia e daqui a pouco muitos estão querendo suicidar, muitos estão querendo cortar os pulsos, pular de cima de uma ponte. Vai ser grande a queda daquela casa. Louvado seja Deus. Nós entendemos agora que Jesus, ele vem dizendo, louvado seja Deus, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê em Jesus, no Filho unigênito do Filho de Deus, a condenação é essa. A pessoa já está condenada, porque se você não crê, mas o crer, pregador, o que significa crer? O crer não é só falar, eu tenho Jesus no coração, eu tenho Jesus na estante de casa, eu tenho Jesus na cabeça, não. O crer é quando você lê, medita nas escrituras e obedece os seus mandamentos, porque Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e será amado de meu Pai e de mim também, e eu e meu Pai manifestarei a ele. Então quem ama Jesus, guarde os mandamentos de Jesus. Quem obedece a palavra de Jesus, esse sim terá a vida eterna. Jesus começa a dizer agora que ele preparou as coisas grande, extraordinária para nós, que a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração de nenhum homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado a Nova Jerusalém, uma cidade de ouro, uma rua de cristal, de jaspe, aleluia, do trono de Deus sai águas, águas vivas, aleluia, no meio do paraíso existe uma árvore que produz fruto todo dia e todo mês. Louvado seja Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o que é que você deve invocar? Você deve invocar o nome do Senhor. Porque agora o Senhor começa a dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. E agora meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração neste lugar. O Senhor, ele fez a promessa: se o povo invocar ele, se o povo se humilhar, se o povo largar a prática do pecado, Deus vai ouvir a oração do justo. Nós entendemos que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Então você deve louvar esse Deus, chegar na sua casa, dobrar o joelho, invocar o nome do Senhor. Deus, ele não abandona ninguém, mas verdadeiramente é nós que abandonamos o Senhor, através de nossas práticas, através de nossas atitudes. Nós abandonamos o Senhor a todo dia. Louvado seja Deus. Agora Jesus começa a dizer que o povo, aleluia, honrar e servir mais a criatura do que o Criador. O povo quer adorar Neymar, o povo quer adorar Anitta, o povo quer adorar os seus ídolos, mas ninguém quer adorar Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que pereceu na cruz, aquele que carregou uma cruz pesada, uma via dolorosa. E Simão Sirineu ajudando Jesus carregar uma cruz pesada por mim e por vocês, para que hoje eu e vocês pudessem ter a vida eterna. Mas nós podemos ver que o ser humano, louvado seja Deus, não está nem aí pelo sacrifício de Jesus. Se Jesus derramou o sangue dele, se Jesus foi apedrejado, cuspido, recebeu a coroa de espinho, o ser humano não está observando o sacrifício que Jesus fez. Por isso que muitos vai ser condenado. Jesus começa a dizer em Mateus capítulo 7, no verso 21, que nem todos que dizem Senhor, Senhor Jesus entrará no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Não adianta nós falar Senhor Jesus se nós não obedecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos que Jesus começa a dizer que nós não foi comprado nem pelo preço de prata, nem pelo preço de ouro, mas sim pelo sangue de Jesus, o sangue de carmesim, o sangue de Jesus. Jesus na cruz do Calvário ali, os fariseus, os escribas disseram: tu não é o Filho de Deus, Jesus? Desce da cruz aí e salva a ti mesmo, os outros não salvou? Jesus começa a dizer agora: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz, eles não sabem o que diz, ó Pai, eles não sabem nem o que imagina falar. Então nós entendemos que Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus perdoa o homem. Se o homem se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, louvado seja Deus, Deus perdoa ele. Então nos últimos tempos, nós temos que chegar para perto de Deus e não afastar de Deus, porque Tiago agora começa a dizer: chegai
chegai-vos a Deus e Ele chegarás a vós. Então vocês têm que chegar a Jesus enquanto há tempo, porque a morte um dia vai bater na porta de cada um de vocês. A pergunta é que Deus pergunta: para quem será que você tem preparado a tua alma a cada dia? Para quem será que você tem preparado a tua vida, a tua família, a tua alma a cada dia? Porque agora Jesus começa a dizer que existe o céu, existe o inferno, existe, louvado seja Deus, você passar a eternidade do lado de Deus ou no inferno. O inferno existe. Muitos podem arrazoar no seu coração dizendo: ah, pregador, morrer acabou, deixa a morte vir bater na porta de você, que você vai ver se morrer acabou ou não acabou. Porque Jesus começa a dizer agora: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem resgate da tua alma? Não adianta nós termos milhões de casas, milhões de dinheiro no banco, se nós morrer, nós não vamos levar um chinelo dessa terra, mas a tua alma vai seguir o juízo, porque Jesus morreu para que nós não fossem condenados para o inferno, porque ali haverá pranto, lá no inferno haverá ranger de dente, a fumaça do seu tormento que sobre para todo sempre. Oh, meus queridos, vocês não estão entendendo. Se vocês caírem no inferno lá, vocês podem clamar a Deus, você pode clamar Jesus, porque é tarde demais. A Bíblia diz que o homem veio do pó e do pó irá novamente, mas a Bíblia diz agora que a vida do homem é como um vapor, que aparece por um pouco de tempo, depois some. A nossa vida, meus irmãos, é passageira sobre a terra. Não adianta nós curtir esse mundo, não adianta nós curtir esse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Que adianta nós viver uma vida dissoluta na palavra de Jesus? Que adianta nós ganhar o mundo inteiro com o coração voltado todo, se um dia, quem sabe, alguém vai pegar o nosso caixão e vai levar até o cemitério e vai enterrar ali e vai jogar terra? Aí os parentes daquele fulano que foi enterrado vai voltar para sua casa chorando, mas agora o negócio é mais sério. Depois que dessa sepultura, a sua alma segue para a eternidade. Se é do lado de Deus ou do lado dos demônios, para ser queimado de dia e de noite. Muitos não podem acreditar, mas nós entendemos que Jesus disse: se uma pessoa crê na palavra, se uma pessoa crê no evangelho, se uma pessoa crê e for batizada, essa sim será salvo. Porque um pecador arrependido, um sequer, ele vale mais do que o mundo inteiro. Então, se um pecador se arrepender, pode tiver 1 milhão na terra. Se 1 milhão for condenado e só um for ser salvo, vale mais do que o mundo inteiro para Jesus. Porque aquele que creu, ele foi batizado e foi salvo, quem sabe ele e sua família. Então, louvado seja Deus. O chamado é grande. Jesus chamou o mundo inteiro. Jesus morreu por todos nós, mas vai ser poucos que vai ser salvo. Ah, meus irmãos, vocês têm que entender que vai ser poucos que vai entrar no céu, porque Jesus começa a dizer em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho. Qual o caminho espaçoso do mundo? O do mundo é fácil, você entra no mundo de todo jeito, você entra no bar bebendo sem camisa de todo jeito, mas no céu não entra pecado. No céu Deus vai vir buscar um povo zeloso e um povo de boas obras. Jesus disse assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. A mensagem é essa, meus irmãos. Está ministrada, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus.